Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno com minha querida amiga Valéria Pessoa. Valéria é instrutora do EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Casa dos Humildes, e também é monitora do curso de doutrinação. Valéria e eu temos uma profunda sintonia de entendimento nas questões doutrinárias do Espiritismo. Então, minha querida Valéria, estamos estudando a obra O Legado de Allan Kardec de Simone Privato no nosso grupo de estudos na Casa dos Humildes e também a obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, do querido Paulo Henrique Figueiredo, né? Então eu queria tua impressão, Valéria, sobre os diálogos do Canuto Abreu com Chico Xavier. E esses diálogos com a supervisão, a orientação, em muitos deles, do querido Emmanuel, esse pré-claro instrutor da espiritualidade, espírito líder, o protetor do Chico Xavier. Então, Valéria, queria que você colocasse aqui para os amigos a tua impressão desses diálogos simplesmente maravilhosos. Com você a palavra, minha querida Valéria Pessoa. Obrigada, meu amigo. É um prazer imenso gravar novamente o Raiz Espírita com você. Com relação a essa questão que você me faz, era preciso que o mundo estivesse na condição que está hoje, com o advento da internet, para comunicar todos os fatos para todos ao mesmo tempo, para ficar difícil esconder ou manipular essa verdade. É um fenômeno que acontece no mundo material, por conta da tecnologia, mas que se assemelha muito a um critério utilizado por Kardec, que é a concordância e a universalidade dos ensinamentos dos espíritos na codificação da doutrina espírita, sendo que desta vez cabe a nós, espíritos encarnados. É bem evidente que Kardec sabia de tudo, com tantos detalhes, que nos diz que quer que as informações cheguem na mão dos historiadores do futuro, para que a verdade seja restituída pelos fatos, porque existe um espiritismo falso, e que não é o que está sendo propondo por ele, e ainda diz mais, que está reunindo documentos para que no futuro a história do espiritismo seja recontada, não baseada em lendas e boatos, mas em fatos. Dr. Canuto guardou uma quantidade enorme de documentos, inclusive cartas dele com Chico, e depois ainda o filho adotivo de Chico, o Eurípides Gino, entregou uma outra quantidade de cartas deles aos cuidados de Paulo Henrique Figueiredo, né? E que mostram desde o começo que os dois sabiam desses acontecimentos, que tinham uma noção exata da importância e do impacto dessas informações no movimento espírita. Sabia, inclusive, que seria um incômodo e que, se naquela época viesse a público, eles corriam o risco dessas verdades serem encobertas e que podiam perder a força de colocar o espiritismo de volta nos seus trilhos originais. É claro que, lendo o livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique Figueiredo, nós vemos o desejo do Dr. Canuto em divulgar o conteúdo, mas também nós temos uma admiração imensa pela maturidade e pela humildade de Dr. Canuto, que ao ouvir os conselhos de Emmanuel, entende, concorda e se submete a não publicar nada. Ainda adota uma sistemática de trabalhar e estudar nos conteúdos algumas horas por dia, né? E nos escritos ele ainda coloca aos leitores do futuro. Belo, né? Que desapego, meu Deus. É lindo ver, ao longo do conteúdo de algumas cartas que foram publicadas já nesse livro, o respeito entre Dr. Canuto e Chico. Chico ainda era um jovem, ainda no começo do seu mandato mediúnico, e nós podemos observar isto nos conselhos que Dr. Canuto dá a Chico, em algumas cartas,
para que Chico seguisse com humildade e simplicidade a sua vida e que nunca se deixasse levar pela vaidade. Em outras cartas, nós podemos ver que após eles terem lido juntos, numa semana que passaram juntos em Pedro Leopoldo, eles leram os conteúdos de Kardec, né, apresentados por Dr. Canuto. E, posteriormente, Chico manda uma carta para Dr. Canuto e a postura humilde de Chico ao agradecer a Dr. Canuto ter trazido a ele as lembranças das galhas, mostrando que estava revivendo um passado que não estava tão consciente. E que Dr. Canuto, respondendo a esta carta, faz questão de mostrar que existe uma inversão e que mesmo eles tendo sido companheiros de épocas remotas nas provas do druidismo, ele agradece a gentileza de Chico e mostra que ele, Dr. Canuto, é quem devia ter escrito primeiro, pela gratidão que lhe deve, porque essa demonstração deve vir do servo para o mestre. Diz, inclusive, que sabe da necessidade de reavivar o valor dos trabalhos de Allan Kardec, cada vez mais esquecidos das gerações que se seguiram a dele. Mas a frase da carta é assim: sei da necessidade de reavivar seus valores cada vez mais esquecidos. Emmanuel explica também, né, através de Chico, dos perigos de divulgar esse material na época e recomenda um trabalho solitário e discreto, que teriam que aguardar porque a hora ainda era de aflitiva tormenta. E recomenda que é preciso compreender e atender, servir e passar, ao que Dr. Canuto reflete. E esse é um texto tirado do livro Autonomia, que Dr. Canuto nos diz o seguinte: venho esperando, desejo servir e passar. O trabalho só começou hoje. Aqui ficam as primeiras linhas. Possa eu merecer a paz, saúde e alegria indispensáveis para me tornar verdadeiramente útil nesse modestíssimo empreendimento. E conseguiu, Dr. Canuto, porque o futuro chegou. E estamos aqui hoje, graças ao Senhor e a outras pessoas que servem a esta causa de restabelecer o verdadeiro Espiritismo. Rogamos a proteção da equipe do Espírito Verdade, Jesus, que tenhamos hoje prontidão e maturidade para compreendermos o Espiritismo legítimo, este que Kardec nos apresentou, abrindo mão das lendas falsas que ainda durante muito tempo confortam alguns corações por atávicas crenças místicas de religiões ortodoxas e dogmáticas. Que nós possamos julgar os homens e as coisas sobre peças autênticas, como era o desejo de Kardec. É muito mais que a adulteração da Gênese o que estamos falando. Na verdade, esse fato é como o fio de Ariadne, na lenda O Minotauro e o Labirinto de Creta, onde nos permite seguir o fio, puxando pela ponta e seguindo os vestígios das pistas para encontrarmos a verdade em um evento inesperado. O maior benefício é descortinar essa verdade, porque o legado de Allan Kardec é um patrimônio da humanidade. E você, meu amigo, o que acha disso? Minha querida amiga Valéria Pessoa, que fala magistral a sua, e você usou aí uma figura de linguagem maravilhosa, o fio de Ariadne, que pegamos pela pontinha e vamos descortinando a verdade do legado de Allan Kardec. Valéria, ontem quando eu anunciei a nossa reunião, que eu divulgo nas mídias, né, e coloquei a capa do livro Autonomia, uma pessoa que não conhece, disse: eu ainda não li, é bom, mas é doutrinário. Veja bem, o livro saiu em agosto, né? Mas as discussões da adulteração de A Gênese, que resultou na obra O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato, já vem aí há quase 2 anos. E as pessoas, às vezes pessoas proeminentes do movimento espírita, né, que já estiveram nos cargos das altas direções, quer dizer, não se debruçam, passam ao largo, vê uma coisa de uma importância monumental como essa e quase que desconsideram
Aí, claro, eu expliquei para a pessoa que o livro era maravilhoso e que tratava das cartas de Kardec e do cuidado com essas cartas e de diálogos de Dr. Canuto Abreu com Chico Xavier, sob a supervisão de Emmanuel, né? Então veja bem, o movimento espírita precisa de uma vez por todas acordar. Agora, é tão importante o livro Autonomia porque a figura de Chico Xavier toma uma dimensão realmente imensa. O que já sabíamos do Chico, o Chico é um gigante realmente da humildade. Você me emocionou muito, Valéria, com esse diálogo do Dr. Canuto com Chico, quando o Chico diz que Canuto, estiveste comigo nas velhas galhas, nas florestas druidas, sob a sombra dos carvalhos, e o Dr. Canuto Abreu humildemente diz a Chico: e você fez tudo sozinho, eu ainda não fiz nada. E o Dr. Canuto estava ali agora realizando um trabalho de valor, ele, Chico, com muita renúncia, uma disciplina. Quem quer saber o valor daquele dístico do Emmanuel, né? Disciplina, 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 precisa ver essa situação. Eles aguardaram o tempo, e no tempo e no espaço vem a questão da adulteração, forçando o movimento espírita oficial a tirar Rustem da sua prateleira empoeirada, das suas cláusulas pétreas, e as cartas de Kardec, como Kardec diz em tantas passagens da Revista Espírita. É uma pena, porque os dirigentes espíritas não leem a Revista Espírita. Então, o que é que acontece? Kardec o tempo todo disse que esse arquivo, as suas cartas, era um arquivo único da verdadeira história do Espiritismo, e que ele deixava isso como um legado para o futuro, o movimento espírita do futuro. Esse futuro chegou, a hora é, e aí estamos, depositários desse tesouro de luz, que vai mudar para todo sempre a rota da nau espírita para o mar calmo da verdade. Minha querida amiga Valéria, tu parecestes agora na tua fala aí uma fada druideza, viu? Que inspiração tiveste, maravilhosa a tua abordagem. Então, meus queridos amigos, semana que vem estaremos aqui com mais um Raiz Espírita. Eu e Valéria nesse bate-papo fraterno. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.